Olá, pessoal. Mais uma aula, ou aulas, né, de contabilidade aplicada às instituições financeiras pela Faculdade RSA, uma disciplina em EAD. A gente vai, então, para o nosso quarto tópico, né, da unidade 1. Vou compartilhar aqui o slide com vocês. Bem, vou resumir aqui a aba. E vamos lá. Seguindo aí o nosso roteiro, né, do nosso plano de curso, da unidade 1, Sistema Financeiro Nacional e o COSIF, a gente vai ver plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional, o COSIF. A aula de número 7, plano contábil das instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional, né? A aula 7, a gente vai trazer aí inicialmente o objetivo, estrutura e características do COSIF. Pessoal, o material está na plataforma, né? Vocês acompanham aí o vídeo, a videoaula pela plataforma, pelo material em PDF, né? A gente disponibilizou lá no Moodle. Bom, a gente começa falando que a contabilidade bancária, ela obedece sempre às mesmas normas contábeis, tá, da contabilidade. Entretanto, este segmento, em função da sua complexidade, ele possui um plano específico, né? O plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional, que é chamado de COSIF, tá? Então, a sigla COSIF, né, traduzida pelo plano contábil, tá, das instituições financeiras. Ele foi criado com a edição da circular em 1273, de 29 de dezembro de 87, com o objetivo de uniformizar os registros contábeis dos atos e fatos administrativos praticados. Então, esse era o objetivo geral, né, do COSIF, quando ele foi criado, para trazer essa unificação dos registros contábeis, né, de uma infinidade de instituições financeiras, de diversos ramos dentro do sistema financeiro. Então, para trazer essa uniformidade, beleza? De todos os atos, a uniformidade dos registros contábeis, né, de todos os atos e fatos administrativos praticados. Bom, e daí veio também objetivo, demais objetivos, na verdade, né? Racionalizar a utilização de contas, ou seja, trazer um enxugamento, né, de contas, para não ficar várias contas que muitas vezes tratavam de atos e fatos semelhantes. Então, houve essa racionalização. Também estabelecer regras, critérios e procedimentos necessários à obtenção e divulgação de dados, né? Então, tem aí também essa função COSIF, além de ser o plano de contas que traz essas contas, né? Ele também traz as normas, ele estabelece procedimentos, tá certo? Na obtenção desses dados, da forma que eles são obtidos e da forma que eles são divulgados. Outro objetivo, possibilitar o acompanhamento do sistema financeiro, bem como a análise, a avaliação do desempenho e o controle, né, de modo que as demonstrações financeiras elaboradas expressem com fidedignidade e clareza a real situação econômico-financeira da instituição e conglomerados financeiros. Então, nesse último objetivo especificamente, né, traz a ideia da fiscalização, a ideia do controle, do acompanhamento, que o sistema financeiro ele possa acompanhar de perto como essas demonstrações elas são elaboradas, né? A forma da análise, de avaliar essas empresas e, principalmente, de dar fidedignidade, de dar transparência a essas informações do sistema financeiro, que é de suma importância para a segurança, principalmente dos investidores, né? Bom, aí veio já uma questão para praticar aí no material de vocês, né? Conforme destacado no COSIF, as normas têm por objetivo, exceto, então quem estuda os objetivos vai saber que vai
se deparar com uma das alternativas que não é o objetivo, tá? E aí seria a letra C, né? Possibilitar a fiscalização por parte da Secretaria da Receita Federal. Essa não é um dos objetivos, tá? Mas a letra A, uniformizar os registros, racionalizar as contas. A letra D, possibilitar o cumprimento do SFN, estabelecer regras, né? Então, é importante não confundir que é a Secretaria da Receita Federal com o SFN, tá? São coisas distintas e, de certa forma, o COSIF possibilita a fiscalização do sistema financeiro, né? E não da Secretaria da Receita Federal em particular. Ok? E traz também estabelecer regras, critérios, procedimentos, como a gente viu. O COSIF está dividido, pessoal, em 4 capítulos. Tá? A gente pensar em COSIF, são 4 capítulos. O primeiro estão as normas básicas, critérios e procedimentos contábeis. É uma forma introdutória de trazer o elenco de contas. O segundo é o próprio elenco de contas e as suas funções. O terceiro traz modelos de documentos contábeis, né, que devem ser produzidos. E um quarto, os anexos de normas contábeis, e aí produzidas pelos órgãos competentes, como o CFC, através do CPC, as normas internacionais também. Né? A obrigatoriedade. As normas e procedimentos do COSIF são de uso obrigatório, basicamente, de todas as instituições integrantes do SFN. Tá? Aí tem uma exceção. As sociedades de fomento mercantil, as factories, né, elas não seguem não é obrigatório. Elas seguem, mas não é obrigatório. Né? As administradoras de cartão de crédito não são obrigatórias, mas elas podem utilizar-se os fundos de pensão e seguradoras ou sociedades de capitalização. Tá? Então, nós temos aí exceções, tá? Instituições financeiras que são integrantes do SFN, porém, elas não são obrigadas ao COSIF. O COSIF é um conjunto integrado de normas e procedimentos que não pressupõem permissão para a prática de operações ou serviços vedados por lei. Ou seja, se está vedado por lei, se é proibido, né, o COSIF não dá essa autorização. Regulamento ou ato administrativo ou dependente de prévia autorização do Banco Central. Então, se há uma norma, um procedimento que ele depende de uma prévia autorização do Banco Central, então o COSIF ele não pressupõe permissão para praticar nenhuma operação que precise dessa prévia autorização do Banco Central. Tá? Ou seja, a lei está acima da simples norma. Isso é básico até em legislação tributária, quando a gente estuda nessa disciplina, né? Na cadeia hierárquica, a gente consegue entender que a lei ela está acima da norma, né? E o COSIF, não esqueça, é norma, não é lei. Bom, sobre a escrituração deve ser completa, mantendo-se em registros permanentes todos os atos e fatos administrativos que modifiquem ou venham a modificar imediatamente ou não sua composição patrimonial. Então, toda escrituração ela tem que ser de forma completa, ela não pode ser incompleta. E não é apenas para um momento, é para todo o momento da instituição. Então, de forma permanente, todas as operações contínuas que virão sempre serão escrituradas, tá? E o que se escritura? Todos os atos e fatos que vão modificar o patrimônio em algum momento, em algum tempo. Tá? Ainda sobre a escrituração, o simples registro contábil ele não constitui elemento suficientemente comprobatório, tá? Devendo a escrituração ser fundamentada em comprovantes hábeis para a perfeita validação dos atos e fatos administrativos, observando ainda os princípios contábeis. Então, é importante que se diga que não é só escriturar. Tudo que tiver escriturado em banco,
em instituição financeira, existe ali um comprovante, existe ali um arquivo digital hoje, né? Antigamente, muito papel, hoje tem os arquivos digitais assinados digitalmente, né, com certificado digital, de todas as transações. Aí cabe à instituição alguns pontos importantes. Adotar métodos e critérios uniformes no tempo, sendo que as modificações relevantes devem ser evidenciadas em notas explicativas, quantificando os efeitos nas demonstrações financeiras, observado o disposto no anexo 6 do COSIF. Né? Então, está lá o anexo 6 para as notas explicativas e como elas devem ser escritas, né? Para trazer a evidência de todas as modificações que são relevantes. Não é toda modificação, mas aquilo que é relevante precisa estar em notas explicativas. E aí, né, se adota métodos e critérios de modo uniforme, tá, para essas escriturações em notas explicativas. Também registrar as receitas e despesas no período em que elas ocorrem, tá, e não na data do efetivo ingresso ou desembolso, em respeito ao nosso famoso regime de competência. Tá? Então, é importante que também entender que as instituições elas vão registrar os fatos obedecendo o regime oficial da contabilidade, que é o regime de competência. Né? Então, quando ocorre a receita ou a despesa, dependendo se a receita foi paga ou a despesa, se a receita foi recebida ou a despesa foi paga. Tá bom? O que cabe mais à instituição? Fazer a apropriação mensal das rendas. Então, a gente vai ver mais à frente, fazendo a contabilização, né? Os lançamentos contábeis dos bancos, principalmente, que todas as rendas que o banco tem, elas são feitas mensalmente, né? Há uma apropriação mensalmente. Inclusive, mora, receitas diversas, ganhos, lucros, as despesas, perdas e prejuízos, independentemente da apuração de resultado a cada 6 meses. Né? A gente sabe que a cada 6 meses, porque os bancos pertencem ao regime tributário do lucro real, como a gente aprendeu lá em contabilidade tributária, né? Os bancos eles são obrigados ao lucro real e o lucro real ele precisa ter essa apuração de resultado, na verdade, a cada trimestre, né? E apresentar, né? Todas as suas demonstrações. Porém, a apuração ou a apropriação desses ganhos, dessas perdas, das receitas e despesas, elas são apropriadas mês a mês. Apurar os resultados em períodos fixos de tempo, né, observando os períodos de 1º de janeiro a 30 de junho e 1º de julho a 31 de dezembro, e observando, né, a exigência do lucro real dos trimestres. Né? Os resultados devem ser apurados em 2 períodos semestralmente. Proceder às devidas conciliações dos títulos contábeis com os respectivos controles analíticos e mantê-las atualizadas, né? Conforme as seções do COSIF, tá? Devendo a respectiva documentação ser arquivada por pelo menos 1 ano. Tá? Então, todas as conciliações dos títulos, né, que são feitas, conciliação, a gente entende a conciliação, né? Seria essa conferência, né, dos títulos contábeis com as operações que foram feitas, com as documentações, se elas estão todas operacionalizadas e nos registros contábeis e nas contas, né, dos seus respectivos clientes, sejam tomadores ou poupadores. E aí vem uma questão para praticar, né, sobre os procedimentos específicos previstos no COSIF. E aí nós temos aí nós temos aí 5 alternativas em que há uma afirmação incorreta, tá, pessoal? Vejam aí, só voltando aqui, pegar aqui o meu marca-texto.
Aqui, ó, a afirmação incorreta. Nós sempre tenham cuidado, tá? Em questões, principalmente na prova também, né? De que que normalmente é para você marcar a correta, né? Então, há alguma questão que vai trazer o inverso, e aí você precisa mudar a sua lógica de raciocínio, né? Então, se é incorreta, eu já sei que temos aí 4 corretas e uma incorreta. Eu preciso encontrar onde tem uma questão que ela parece verdadeira, mas ela tem um erro nela, né? Então, aí seria incorreto, né? A letra B, será que é a letra B? Né? Temos aí a apropriação mensal, registrar e divisões e conciliações, adotar métodos e critérios, seria a letra B, né? Que os resultados, os períodos fixos, não são trimestrais, né? Eles são semestrais, tá? É fechado a cada trimestre, né? Mas a apuração dos resultados para divulgação, na verdade, né? Eles são divulgados a cada 6 meses. Então, seria de 1º de janeiro a 30 de junho e de 1º de julho a 31 de dezembro. Então, essa foi a observação aí. Livros de escrituração. A escrituração deve manter o livro diário aliás, o livro diário ou o livro Balancetes Diários e Balanços, né, que é um livro específico para bancos, e demais livros obrigatórios com observância das disposições previstas em leis e regulamentos. Tá? A instituição que adotar o livro diário deve escriturar o livro razão de forma que se identifique o saldo das contas. Então, eu preciso sempre dos dois, né? O livro diário e o livro razão. O livro razão, vocês sabem, que é aquele que dá os saldos, né? Apresenta o saldo de todas as contas. Bom, passar para o próximo item seria a classificação das contas e estrutura. Esse é o nosso maior item do material, né? E traz aí como as contas no COSIF elas são classificadas e são estruturadas, beleza? Quando uma pessoa, a gente começa trazendo assim um exemplo básico, né? Para você entender essa questão de classificar, de estrutura. Bom, isso aqui é básico, você sabe disso. Quando uma pessoa ou empresa ela deposita dinheiro no banco, o depósito representa uma obrigação que o banco passa a ter com o depositário, que passa a ter um direito de reaver o seu dinheiro através de saques, transferências ou pagamentos. Então, essa é uma lógica de raciocínio de operação com o banco. Tá? Então, é sempre importante entender, ó, quando o banco ele recebe aquele dinheiro, tá? O que acontece? O banco gera uma obrigação. Como assim? Porque se o banco recebe aquele dinheiro não é dele, então ele passa a dever, né, para o correntista, certo? Então, quando o banco passa a dever, o que acontece? Ele tem uma obrigação para com aquele cliente de devolver aquele dinheiro, entenderam? E o cliente, por sua vez, tem um direito de reaver aquele valor do banco, tá certo? Então, entenda, olha, quando o banco recebe o dinheiro, ele toma posse daquele dinheiro, sim? Sim. Então, ele vai registrar como um bem, ele vai registrar um ativo, porque vai passar a ter posse, né, daquele bem, certo? Ok? Porém, automaticamente, ele vai também passar a ter uma obrigação. Então, são 2 registros que são feitos no banco, no ativo e no passivo, certo? Por quê? Porque aquele valor, aquele bem, não pertence ao banco, ou aquele direito. Tá? O balanço de um banco pode conter contas de efeitos contábeis inversos, comparadas às outras empresas, justamente pelo motivo que a gente acabou de aclarar. Exemplo, uma empresa A
deposita 10 mil em sua conta corrente em um banco, que, por sua vez, empresta o mesmo valor para a empresa B. Olha lá como é que acontece. Uma empresa A deposita 10 mil no banco, o banco pega esses 10 mil e empresta para a empresa B. Tá? Então, o que acontece? De forma simplificada, os lançamentos seriam o seguinte, ó. Pelo recebimento do depósito, o que aconteceria? Se o banco registraria débito em depósitos bancários, opa, uma conta do ativo circulante, aqui a gente está colocando a codificação ainda, né? Mais à frente a gente vai ver ela. Mas já coloquei a observação aqui, né? De ativo circulante. Não, só para você entender aqui. Quando tem a codificação, você se liga no código, né? Código 1, ativo, certo? Código 2, passivo, e assim vai. Então, no código 1, tem um que aí? Um bem, né? Um bem, é um ativo, porque passou a ter posse daqueles 10 mil, o banco, certo? E gera uma obrigação, como eu falei para vocês, ó. Já gera uma obrigação. Por quê? Porque esse dinheiro não é dele. Então, já tem um registro em depósitos pessoa jurídica. Foi a empresa A que depositou 10 mil. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, ó, recebeu os 10 mil, registrou no ativo, está lá, tudo bem. Porém, automaticamente se registra uma obrigação para depois, no futuro, devolver aqueles 10 mil para a empresa A, certo? Então, está aí a conta de passivos sendo registrada como contrapartida da conta de ativo no banco. Isso é de forma simples, tá? Ela é mais complexa um pouco, mas tá. Então, olhando os razonetes, né? Nosso razão simplificado, nós temos, então, uma conta devedora, né? Lançada a débito, e uma conta credora, lançada a crédito. Isso é o que vocês vão fazer na prova, tá? A mesma sistemática de débito e crédito aparece na contabilidade bancária, na contabilidade das instituições financeiras. Beleza? Bom, aí o banco pegou aquele 10 mil e emprestou para a empresa B. Tá aí, pela concessão do empréstimo, aí ela vai debitar um ativo, certo? Por que um ativo? Porque ela vai adquirir um direito. A instituição financeira, o banco, vai adquirir um direito. Você concorda comigo? Se o banco empresta um dinheiro para você, o banco tem o direito de receber esse dinheiro de volta. Concorda? Então, eu tenho aí empréstimos. E, normalmente, não tem a expressão empréstimo a receber, como a gente já comentou sobre isso lá em outras disciplinas, né? Que, para as empresas, a conta empréstimo sozinha, ela subentende-se o empréstimo a pagar, porque a empresa, ela, né, naturalmente, ela pega empréstimos. Já o banco não, naturalmente o banco concede empréstimos e muitas vezes a conta não precisa vir a receber, mas está implícito aí. Então, a conta de empréstimos para banco é uma conta de ativo. Tá? Então, lançou débito, lógico, natureza devedora, debitado em 10 mil, e crédito na conta de ativo, olha lá, pessoa jurídica. Tá? Opa, então tem depósito pessoa jurídica em ativo e em passivo, né? Por quê? Porque a conta do cliente, né, foi depositada. Então, ele recebeu, tá, o valor de 10 mil, certo? Então, ao mesmo tempo que o banco tem o direito a receber, mas esse dinheiro não é dele, está saindo da conta pessoa jurídica que foi depositado os 10 mil. Tá? Então, a conta. Vamos colocar aqui o razonete para a gente entender melhor, né? Ó, a conta empréstimos é debitada e a conta depósito pessoa jurídica, que tinha 10 mil, não coloquei os 10 mil aí, mas vamos voltar aqui, ó. A conta pessoa jurídica, né?
Essa ali é do passivo, essa é do ativo, né? E ela diminui, mas essa conta do cliente, né? Do cliente, que fica como uma obrigação para o cliente, tá? Então, há efeitos inversos justamente por isso, porque essa conta de depósito pessoa jurídica ela vai estar sendo creditada, demonstrando a obrigação da empresa, né, que está recebendo na sua conta um valor que não é dela. Então, o banco já tem uma conta específica para trabalhar esse débito e crédito. Tá? A estrutura das... A gente vai ver com mais detalhes, né, quando a gente estiver fazendo a nossa prática, inclusive tem a prática lá para vocês realizarem, né? A gente vai dar toda a correção dela aqui na segunda aula, na aula 8, né? E aí você vai entender melhor como que funciona essa jogada aí, né, do lançamento contábil. Depósito pessoa jurídica ativo, depósito passivo, depósito pessoa jurídica ativa. A estrutura das contas de uma forma simplificada de um banco é essa aqui, né? A gente tem aí o ativo, e aí eu tenho o código, tenho os códigos, um para circulante realizado a longo prazo, 2, que aí seria 1.2, né? Para permanente, o ativo permanente, e 3 para compensação do ativo, 1.3. Do outro lado, no passivo, seria o 2, né? E aí eu tenho 2.4 para circulante exigível. Lembrar que ativo é realizável e passivo é exigível. 5 para resultados de exercícios futuros. Tá? 6 para patrimônio líquido. 7 para contas de resultado credoras. E aqui, pessoal, já vai habituando-se, tá? Contas de resultado credoras são contas de receitas do banco. Tá? E contas de resultados devedoras, no código 8, são contas de despesas, certo? E a conta de código 9 para compensação. Bom? Então, basicamente, o ativo tem 3 grandes grupos de contas, subgrupos de contas, né? E o lado do passivo tem 6, tá? De 1 a 9 é codificado aí o ativo e passivo na estrutura dela. Mas à frente a gente vai ver essa estrutura mais diversificada, certo? A contabilidade de um banco obedece aos princípios contábeis, mudando a visão e o enfoque das informações. Então, nós temos, de um lado, o ativo e, do outro, o passivo. Né? O passivo ele tem recursos que são captados dos agentes superavitários, e aqui aquela mesma ideia da origem, né, dos recursos. Então, aqui no passivo vai estar sempre os recursos que são captados, né, pelo banco, captados dos seus clientes, e são dos clientes poupadores, né, chamados agentes superavitários. E do outro, nós temos aí o ativo, que seria os recursos emprestados aos agentes deficitários. Então, você vê que na conta pessoa jurídica, a gente viu que tem ela no passivo e no ativo. Né? O que vai diferenciar é justamente que do lado do passivo estão os captados, e aí tem a obrigação do banco de devolver, e do lado do ativo tem os emprestados, e aí tem o direito do banco de reaver o valor, certo? Elenco de contas. Cada uma das instituições que estão dentro do escopo do COSIF tem elenco de contas próprio, sendo que as associações de poupança e empréstimo devem utilizar o das sociedades de crédito imobiliário. Então, existe essa observação aí na hora nas especificidades, né? Existem algumas instituições que, como é o caso das associações de poupança e empréstimo, elas vão utilizar o mesmo escopo das sociedades de crédito imobiliário. A disposição dos títulos contábeis no elenco de contas observa, na relação de contas, a sequência do código de contas e, na função das contas, a ordem alfabética.
Então, a sequência de código é na relação, tá? E na função das contas, aí tem uma ordem alfabética pelas funções. A gente vai ver isso mais à frente. Então, a codificação das contas observa a seguinte estrutura. Ó. Você tem o primeiro dígito, que é os grupos, e aí eu tenho um grupo 1 para ativo, o grupo 2 para passivo, né? Aí eu tenho, como a gente já viu, não? Esse lado aqui dos grupos, aí os grupos você tem, né, do ativo, grupo circulante, realizável a longo prazo, permanente de compensação, e do lado do passivo, circulante exigível a longo prazo, resultado de exercícios futuros, o patrimônio líquido, as contas de receita, despesa e compensação. Aí nós temos o segundo dígito, que são os subgrupos. Daí, o terceiro, desdobramentos dos grupos. O quarto e o quinto são os títulos contábeis. O sexto e o sétimo, subtítulos contábeis. E o oitavo, um dígito verificador, o DV, que é um dígito de controle. Então, você vê que são 8 dígitos, tá, pessoal? Todas as contas de instituições financeiras no COSIF, elas vão iniciar ali pelos seus 8 dígitos, que a gente vai se familiarizar ao longo da matéria. Então, tá aí os 8 dígitos, né? Sendo que o último dígito, ele vai trazer um cálculo, né? O dígito verificador, o dígito de controle, ele é feito por um cálculo, assim como todos os dígitos, dígito de conta bancária, os dígitos de código de barra, né? Eles têm um cálculo feito, o dígito do CNPJ, do CPF, tá? Eles são dígitos para verificar se os números que foram colocados antes dele estão digitados corretos, tá? Então, o sistema verifica pelo cálculo. No caso do dígito da codificação do plano de conta, do COSIF, ele faz isso, tá? Por exemplo, olha o exemplo que a gente deu aí, ó. Um código 1.1.1.10.00. Está faltando um código verificador, né? Nós temos 7 dígitos aqui, né? Ó, o dígito do grupo, do subgrupo, dos títulos contábeis, né? Dos subtítulos contábeis, e está faltando o dígito verificador. Então, como é que é feito? É feito por essa numeração aqui, tá? Sempre por essa numeração aqui. 317, 317, 317, essa como fosse uma dízima periódica, né? Fosse uma constante aí de 317. 317, 317. Para no 3, porque são dois conjuntos, né? De 3 números, 317, 317, e o 3, que aí continuaria, tá? Então, esse conjunto aqui, ele é fixo, tá, pessoal? 317, 317, e continuaria 317, mas para no 3 aí. E aí, o que é que faz? Cada um desses dígitos aqui, ó, ou melhor, desses códigos aqui, ou números, né? Eles são multiplicados pelo correspondente. Ó. Por exemplo, o 1 aqui, ó, o primeiro dígito, ele multiplica por 3, o segundo dígito por 1, o terceiro dígito por 7, o quarto dígito por 3 de novo, o quinto dígito por 1, o sexto dígito por 7, o sétimo dígito por 3. Tá vendo? Então, eles são multiplicados. E aí você recebe né, os produtos de cada um. Ó. 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 1 dá 1, 7 vezes 1 dá 7, 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 0 dá 0, 7 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0. Daí, o que você faz com esses resultados? Você vai fazer a soma, tá? Então, 3 mais 1 dá 4, mais 7 dá 11, mais 3 dá 14. E aí não soma 0. E aí, você vai pegar o 14, dividir por 10, tá? E verificar o resto da divisão. O resto deu 4, tá? E aí, esse resto, você pega 10 e subtrai, tá? Sempre o 10, tá? Sempre o número 10. O 10 aqui não muda, tá, pessoal? Ele tanto divide pela soma, ou a soma divide por ele, né? Como subtrai dele o resto. Tá bom? Então, professor, a gente vai fazer isso na prova? Não, é só para título de conhecimento, né? Interessante a gente entender como que determinadas coisas acontecem por trás do sistema.
Bom, a instituição não pode alterar ou modificar qualquer elemento caracterizador da conta padronizada. Ou seja, você tem código, título, subtítulo, função. Classificação das contas, está aí, ó. Aí já mais de forma mais, né, detalhada, você vai começando a ver aqui, ó, dentro do circulante, ó, eu já tenho aqui os meus subgrupos, né, ó, 1.1 disponibilidades, 1.2 aplicação interfinanceira de liquidez, e por aí vai. No permanente eu também tenho subgrupos, ó, investimento, imobilizados de uso, de arrendamento. Na compensação eu tenho esses três, né? Daí eu tenho, ó, o 3 para compensação, 3.0, 3.1 classificação na carteira de créditos, 3.9 outros, né? Aqui no passivo também, ó, tem vários grupos vários subgrupos, ó, de depósitos, e aí dentro dele nós vamos ter depósito pessoa física, depósito pessoa jurídica, né, que é aquela conta que a gente estava utilizando um pouco atrás. Aí tem obrigações de operações compromissadas, e aí vai, né? Código 5 repete, 5, aliás, traz um detalhamento do que é os resultados, né, futuros. Um exemplo dele é o 5.1, que é as receitas de exercícios futuros. Patrimônio líquido, aí você tem, né, o 6.1 para patrimônio líquido propriamente dito, 6.2 para patrimônio social, participação de não controladores, e por aí vai. Nas contas de resultado credoras, ó, também temos subgrupos aí. Isso aqui é as receitas. Pode observar, ó, receitas operacionais, não operacionais, tá vendo? Da mesma forma, há contas de resultado devedoras, né? Ó, que aí elas são com um sinalzinho negativo, porque elas vão deduzir dentro dessa classificação, né? As despesas operacionais, não operacionais, por aí vai. E as compensações do passivo. Então, do mesmo modo que tem compensação no ativo, que começa com código 3, tem as compensações do passivo, que começa com código 9. E aí eles fazem esses lançamentos contábeis, sempre dando a contrapartida. Débito no código 3, crédito no código 9, ou débito no código 9, crédito no código 3, tá? Onde se faz a baixa da compensação. Bom, vamos detalhar, então, né, alguns outros. Ó, dentro de disponibilidade do circulante, a gente vai ter aí, né, disponibilidades, direitos realizáveis a longo prazo, aplicações de recursos no pagamento antecipado. Da mesma forma, o realizável, eu vou ter, ó, direitos realizáveis, operações societárias, aplicação de recursos. No ativo permanente, eu vou ter os investimentos, né? Aí vem as participações que os bancos, as instituições têm em outras empresas, incentivos fiscais, ações. Temos aí o 2.2 dentro do permanente, que aí vem o grupo do imobilizado, né? E aí vem uma similaridade aí com as empresas normais, as empresas comerciais, né? Então, a gente tem uma notazinha aí, ó, que os bens de arrendamento mercantil, eles devem ser registrados no imobilizado das instituições arrendadoras. Então, obedecendo normas internacionais já, né, a ideia da questão de assumir o controle, benefícios e riscos, o bem, quando ele é objeto de arrendamento mercantil, ele fica registrado no imobilizado porque é dela, né? Porém, ele é arrendado, né? E aí lá na empresa que arrendou também vai ser colocado no seu imobilizado, tá? Com destaque de ser objeto de arrendamento, né? Temos o diferido ainda, né? Ainda tem o diferido nas instituições financeiras, são as despesas pré-operacionais, gastos de reestruturação. Esse grupo ele vai ser excluído, né? Está sendo excluído porque, com relação aos bancos e às instituições financeiras, demoram mais, né? Acredito que quando a gente estiver dando essa aula, já ou alguém vendo essa aula no futuro pode já ter excluído, né? Mas existia.
E tudo, como nas empresas, todas as contas foram sendo transferidas para o intangível, né, depois de amortizadas completamente. E como elas são de futuro, né, de registro de algo foi diferido, postergado para frente, então há um tempo aí de amortização. E para banco, um tempo bem maior, porque se trabalha com prazos muito extensos, né? O intangível, aí todo mundo já sabe, né? Está aí os bens incorpóreos. E aí tem uma nota importante aí, que o pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões similares, né? Eles configuram aí nesse grupo, tá, pessoal? Que aí são correspondentes à prestação de serviço e pagamento, né? E aí é considerado um bem intangível, né? Na mesma ideia, né, de ágios, né, de goodwill, que ficam ali no intangível. A classificação da carteira de créditos é uma subconta da compensação, né? E aí, esse é um sistema particular de controle e registro de fatos que possam resultar na obrigatoriedade da instituição em assumir direitos que poderão se materializar no futuro. Então, é importante a compensação para dar segurança, como a gente viu na matéria anterior, né? Para dar segurança aos investidores, aos poupadores, aqueles que colocam dinheiro no banco. Então, a compensação ela é trabalhada lá nas câmaras, né, de compensação para fazer esse reforço na segurança de que esse dinheiro volta para quem é de direito. Da mesma forma, né, para quem tem a obrigação. Tá? No lado do passivo, aí nós temos o circulante, que são as obrigações de financiamentos para aquisição de ativos a curto prazo, os depósitos, onde se concentram os depósitos à vista para a pessoa física e jurídica, o exigível a longo prazo, né, são as obrigações e financiamentos para aquisição de ativos a longo prazo, resultado de exercícios futuros, recebimentos antecipados das receitas, né, antes do cumprimento da obrigação, é tratado nesse grupo, né, resultado de exercícios futuros, que não pertence ao exercício corrente, né? E aí vem o grupo 6 do patrimônio líquido, e aí todos nós já conhecemos, né? Também tem as contas similares às contas das empresas normais ou comerciais, vamos dizer assim, capital social, reservas de capital, AAP, reservas de lucro, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. E as contas de resultado credoras e contas de resultados devedora e as compensações, né? Seguem os códigos 7, 8 e 9, os últimos códigos aí. Então, as contas de resultado credoras, como dissemos, representam as contas de receitas, tá? E as de resultado devedora representam as contas de despesas, tá certo? Assim de associar, né? Credora, receita, devedora, despesa. Tá? E aí temos a compensação, que é a obrigatoriedade da instituição em assumir, aí agora sim, as obrigações que poderão se materializar no futuro. Tá? Contas retificadoras figuram de forma subtrativa após o grupo, subgrupo, desdobramento ou conta a que se refira. Contas de compensação registra atos que possam transformar-se em direito, ganho, obrigação, risco ou ônus efetivos de acontecimentos futuros previstos ou fortuitos. Então, é importante ter essa noção. A gente já sabe que retificadoras, né, são aquelas que subtraem valores, e as de compensação, a gente já também aprendeu que é aquelas que vão registrando esses atos para dar segurança, né, ao que vai acontecer no futuro, ou de direito restituído ao cliente, ou de obrigação de cliente para com o banco, ou do banco para com o cliente. Aí vem os desdobramentos, como visto no esquema do COSIF, e o ativo e o passivo, eles são desdobrados, né, nos seguintes níveis, né? Temos o primeiro grau, que é o grupo, o segundo grau, o subgrupo, o terceiro grau, o grau de desdobramento do grupo,
O quarto grau, título, quinto grau, subtítulo. Basicamente, são esses os nossos níveis, né? O nível do grupo, que é o primeiro dígito, do subgrupo, o segundo dígito, o terceiro grupo, desdobramento. Aí o quarto grupo tem 2 dígitos e o quinto grupo tem mais 2 dígitos. 2 dígitos para o título, 2 dígitos para o subtítulo. Subtítulos de uso interno. Sempre nas normas do COSIF você vai se deparar com essa expressão. A instituição ela pode adotar desdobramentos de uso interno ou desdobrar os de uso oficial. Então, há situações em que o Banco Central não exige, né, aquele tipo de registro, mas o banco, para controle interno, faz esse registro. Tá? E aí é chamado de subtítulos de uso interno. Nas operações compromissadas, por exemplo, com títulos de emissão, o aceite próprio, a compra ou a recompra do título deve ser registrada a débito do título contábil que identifica a obrigação. O que isso quer dizer? Que há um subtítulo interno que se faz, tá? Com relação a operações compromissadas. Tá? Então, quando há um compromisso de compra ou recompra, o banco registra nas contas de uso interno, tá? Essa obrigação, tá? A débito, certo? Para fazer a contrapartida com o crédito da obrigação. E aí, numa questão para praticar, para seguir essa, só para a gente encerrar essa aula aqui, né? Para seguir essa ideia, aí você entende sobre a questão das operações compromissadas. É correto afirmar, e aí a gente vai ter a letra D, a compra ou recompra do título deve ser registrada a débito do título contábil que identifica a obrigação, ó, com a utilização de subtítulos de uso interno, não é, não? Que identifique a situação dos títulos, ajustando-se imediatamente a despesa em função do valor da operação e do saldo atualizado do passivo correspondente. Então, sempre haverá esse uso, tá? De subtítulos de uso interno quando da compra ou recompra em operações compromissadas, que a gente vai estudar isso mais à frente na próxima unidade. Segunda unidade. Tá? Então, a letra D seria a letra correta. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui na aula 7. Daqui a pouquinho você passa para a aula 8, dentro do mesmo assunto. Ok?